Olá pessoal, o Negócio é de hoje vai trazer uma entrevista com Evandro Peçanha Alves, diretor do Sebrae, Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do Sebrae. Não sei se vocês sabem, o Sebrae foi criado em 1972 dentro do BNDES, que na época era BNDE, como Sebrae com C, era um centro de apoio aos pequenos negócios. O Evandro foi ao BNDE, na época o Evandro estudava na PUC, fazia um pós-graduação, e ele teve que ir ao BNDES para pegar algumas informações para uma tese dele de final de trabalho, né, um TCC. E acabou sendo contratado pelo Sebrae com C na época. Então o Evandro é o número 4 do Sebrae. Até hoje ele está no Sebrae. O Sebrae, em 1990, em setembro de 1990, ele passou a ser Sebrae com S, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E se tornou talvez o principal apoio dos micro e pequenos negócios, com a parte de formação, práticas, cursos, oficinas, consultoria, apoio, enfim, de tudo quanto é forma para os pequenos negócios. Essa entrevista com o Evandro foi muito rica e muito extensa, então nós resolvemos dividi-la em highlights que vão ser apresentados aqui no canal. Então fique aqui no canal que você em seguida vai ver os highlights da entrevista. É uma entrevista que vai abordar uma série de assuntos, do que é o Sebrae, o que ele apoia as pequenas empresas. Vamos falar sobre inovação, sobre competitividade e sobre o futuro dessas pequenas empresas. Então com vocês, Evandro Peçanha Alves, e eu espero que essa entrevista seja muito rica e bastante interessante para vocês. Isso é uma coisa que a gente sempre, quando está fazendo palestra ou fazendo alguma oficina nessa área de inovação, que eu falo para os empresários, não adianta querer levar uma solução para o mercado se você ainda não descobriu qual é o problema que esse mercado tem, qual é a demanda que ele tem. Tem que partir ao contrário, quer dizer, a partir das demandas você gerar soluções. Esses modelos hoje que a gente utiliza de ferramentas, que eles fazem exatamente isso, quer dizer, eles conseguem fazer com que o empresário pense dessa forma, quer dizer, modelar programas e modelar negócios em função das demandas que existem no mercado. É basicamente dentro disso que o Sebrae tem atuado com esses programas, né? É verdade. O foco, né, do estímulo ao empreendedorismo, e é um carro-chefe do trabalho do Sebrae, estimular o empreendedorismo, tem como premissa você orientar bem as pessoas para que minimize, né, seus erros, ou que eliminem os seus erros. E nesse ponto a questão da pesquisa, do estudo, do planejamento é básico, é fundamental para que essa iniciativa seja bem sucedida. E as ferramentas são muitas, né? Quer dizer, hoje você tem a tecnologia digital, né? Que o Sebrae oferece isso à distância, o EAD, né? Ensino à distância, na internet, gratuitamente, né? São muitos cursos que o Sebrae coloca, disponibiliza, né? Nos seus programas de internet. Você tem serviços de orientação e informação quase que full time, né, através do 0800 que o Sebrae disponibiliza para atender demandas e necessidades. E tem um portal também, um portal de oportunidades, portal, né? De oportunidades. E também de boas práticas, né? Que oferecem, né, exatamente, que oferecem diversas informações úteis para quem precisa fortalecer as suas ideias, intenções de abrir negócio. Então, acho que o empresário, né, o candidato a empresário, que buscar no Sebrae informações, buscar capacitação, apoio, né? Apoio, como diz a nossa própria razão social, serviço de apoio. Serviço de apoio. Ele vai partir com alguma vantagem em relação àqueles que desprezam ou que ignoram ou que não acham que seja relevante. Porque conhecimento, né,
informação e conhecimento, né, está na raiz hoje, né, das empresas bem-sucedidas. Né? Alguém que soube, né, conhecer, se informar e desenvolver um negócio, né, a partir de nichos de oportunidades de mercado, e aí o negócio floresceu. Você falou uma coisa interessante aí sobre conhecimento, né, informação. Quando eu me formei em economia, isso já tem alguns anos, né? Até foi antes do Sebrae existir, eu já estava formado, me formei em 66. Certo. E a gente aprendia que os fatores de produção eram a terra, o capital e o trabalho. Hoje em dia, se você não botar informação, hoje em dia você tem terra, capital, o trabalho e a informação. Exatamente. Se você não tiver informação, não adianta você ter os outros três, porque você não vai saber gerir esses recursos todos. Né? Então, hoje a informação realmente é um bem importantíssimo da empresa e eu acho que ela é pouco entendida a importância dela é pouco entendida pelo empresário, principalmente pelo pequeno empresário, que ele acha que o que ele sabe, o que ele já domina é o suficiente. Quando você tem uma série de coisas novas surgindo que facilitam a vida dele, que é isso que o Sebrae está levando a ele, né? Pois é, sabe que a gente tem, né, estudos, né, até de caráter internacional, que mostram nessa área do empreendedorismo as diferenças entre o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O empreendedorismo por necessidade, a pessoa ficou desempregada, a pessoa precisa, né, trabalhar, precisa produzir alguma coisa, gerar renda, ela arrisca, né, o que tem e o que não tem, acreditando que aquele negócio vai ser a salvação da vida. A taxa de fracasso desse empreendedor por necessidade é muito alta. Já o empreendedor por oportunidade, que é o que vai buscar a informação, o conhecimento e vai estudar o mercado, vai estudar o que, né, a demanda não atendida que ele pode... Aquele negócio que tem, né, ainda pouca expansão, que o mercado é carente, tem uma demanda em expansão, demanda crescente, vai achar que aquilo é uma oportunidade promissora. E aí a taxa de mortalidade é menor. A taxa de sucesso é muito maior, né? Sim. Nesse rol inclui-se essa, né, atualmente as startups. Né? As startups, né, principalmente aquelas focadas na questão da tecnologia da informação, é uma nova geração, né, que domina ferramentas de tecnologia da informação, o acesso à internet. Eles sabem, né, trabalhar com essa ferramenta buscando, né, achar essas oportunidades. Então a gente vê que proliferam, né, atualmente, né, os aplicativos, os sites, os portais com, né, inovação quase que diária. Perfeito. Né? O que acirra também a concorrência. Claro. Né? Mas o interessante é que nesse mundo é difícil você ver a cópia. Né? Quando um faz sucesso, a tendência é aparecer outro seguidores. partir dali, oferecer alguma coisa a mais. Mas ele já busca inovar em cima daquele que está dando sucesso, criando um diferencial competitivo. Perfeito. Que leve ao negócio dele a superar aquele que já está fazendo sucesso. Então é uma dinâmica, né, na economia que o mundo hoje, no Brasil e no mundo, né, vive-se com intensidade essa realidade. E já os negócios por necessidade geralmente se situam na economia mais tradicional, né, os setores ou segmentos econômicos, né, que já são de tecnologias intermediárias, de domínio. E aí acaba fazendo mais do mesmo, né? Mais do mesmo, né? Mas mesmo aí, ele ainda pode, há necessidade do estudo de mercado. Se você faz confecção, que é um setor, né, típico aí de pequenos negócios na área de moda, na área de confecção, surgem a cada momento diferenciais, né? Empreendedores que criam, né,
vamos dizer, nós temos aqui Cabo Frio, que é um grande polo produtor de biquínis, roupa praia, moda praia. Moda praia. Mas surgem com uma frequência bastante grande, né? Novidades, seja na modelagem, seja no desenho, seja no tecido, não dá para ficar fazendo a mesma coisa a vida toda. Tem que renovar, tem que inovar, tem que criar, tem que colocar design, tem que hoje usar os recursos, né? A prototipagem rápida, né? Que o pequeno empresário, espero que já tenha ouvido falar, mas é uma maneira de fazer, né, os seus protótipos, usar a impressora 3D que já vai fazer um produto para ele ali e com a taxa, né, com uma velocidade, com uma qualidade, com todo, né, um benefício que ele até pouco tempo atrás não tinha disponível. Então é nisso que o Sebrae, né, hoje vem. É a atuação dele, né? Estimulando que a modernização da empresa passa pelo acesso a essas novas tecnologias, não só de produção, mas também de comercialização. E de gestão, né? E de gestão. Que não usar hoje na comercialização, ou não pensar em considerar de usar o comércio eletrônico, né? Não criar o seu... Então vai ficar fora do mercado logo, porque outro competidor vai colocar o produto dele em escala, né, de acesso ilimitado, né, e aquele que ficar só na lojinha esperando o cliente entrar vai ter dificuldades com seu produto. Ok. Evandro, a gente está conversando aqui sobre esse apoio do Sebrae, como é que o Sebrae pode fazer a diferença para o empresário que quer ser competitivo. E agora eu queria conversar um pouco também sobre o conceito de competitividade e a inovação como um fator de competitividade. A gente vê uma série de negócios, como você falou um pouco aí, que o empresário ele tem que se modernizar, ele tem que se modificar, ele tem que pensar diferente. Não é ficar fazendo mais do mesmo sempre, porque senão ele não vai ter resultados positivos. E a inovação é vamos dizer assim, esse gancho que ele tem para poder ser competitivo. A gente fala muito, procura levar ao empresário a ideia de que inovação não é só ele criar um produto novo. Ele pode melhorar um produto, ele pode tornar um produto mais funcional, criando novas funcionalidades, ou ele pode gerar um serviço que está sendo demandado, mas que ainda não existe no mercado, mas ele pode criar serviços associados a produtos, por exemplo, ou ele pode mudar os próprios processos de fabricação ou processos de execução do trabalho dele, para que ele possa, vamos dizer, ter melhoria de redução de custo ou aumento de produtividade. Então, tudo isso está dentro desse balde aí chamado inovação. Certo. O Sebrae, ele é muito forte nessa área, ele atua muito nessa área, né? De tentar levar a inovação, o conceito de inovação e atrelado a ele, a competitividade para as empresas. Eu queria que você falasse sobre esses programas que o Sebrae tem nessa área aí, que estão com esse foco na competitividade e na inovação. Perfeito, Sérgio. O carro-chefe do Sebrae nessa área, né, é o programa que nós chamamos de Sebrae Tech, né? O Sebrae Tech, né, como o nome já indica, né, busca levar modernização, tecnologia, né, para as empresas, que ela possa inovar, né, que ela possa ser competitiva, aperfeiçoar, né, seus métodos de produção, seus processos. E como você se referiu, né, o Sebrae entende também que a inovação não é só termos professor Pardal criando produto, né, genial, que não tem no mundo, né? Isso hoje está cada vez mais difícil, aparecer coisas geniais. Que ainda não existam, né? Que não existam. Mas essa mudança de aperfeiçoamento de produtos, né, de melhorias incrementais de produto, né, que levem
a melhor aceitação daquele produto no mercado, expandindo a sua comercialização, né? E isso garante mais competitividade. E alguns fatores são importantes dentro dessa questão, né? Design, né, é uma coisa que o Sebrae coloca nesse programa Sebrae Tech como uma das grandes ofertas, né? Melhorar o desenho do produto. O produto já existe, mas ele pode ser melhorado, né, no seu design, até mesmo na composição das suas matérias-primas. E de antemão, cabe assinalar que Sebrae Tech é um programa que o Sebrae subsidia a fundo perdido, ou melhor, não é perdido, porque a gente acha que é um grande retorno nesse investimento. Sem restituição, né? Sem reembolso, né? Sem retorno. 70% do custo do projeto, né, de inovação da empresa. Então, a pequena empresa que não quer inovar não é por falta de meios, porque o Sebrae Tech oferece, né, 70% de subsídio, né, para que ele faça. Ele tem que assumir 30% do custo, porque se ele acredita no projeto dele, ele deve comparecer, tem uma contrapartida, né? Deve assumir uma parte desse custo e do risco do investimento. Mas é um estímulo pouco usual, pouco encontrado na economia brasileira. É uma ferramenta que tem, né, uma forte indução para a inovação. Né? Ela busca orientar e fomentar a sustentabilidade nas empresas, uma outra linha, além do design. Tratamento de resíduos, tratamento de reciclagem. A parte de energia elétrica também, eu acho que é uma coisa que pouca gente dá valor a isso. O desperdício de meios de produção, e a energia é um meio de produção sem energia. Cada vez mais cara? Cada vez mais cara, e que pode ser otimizada, eficientizada, né? Através do Sebrae Tech. Tem consultores, profissionais, especialistas que podem ajudar muito as empresas. Então, a melhoria da produtividade, né? A manufatura, a produção enxuta, redução de desperdício, né? O Brasil ainda tem uma carga de desperdício enorme, né, na economia. Né? Só para citar dois setores, o setor de alimentos e o setor da construção civil, material de construção. O que se perde, o que se desperdiça de bens, de material em obras, né, e alimentos mesmo, isso se vê a olhos vistos, né, em feiras livres. Que se joga fora de dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Então a questão da sustentabilidade, né, e aí passa pelo uso eficiente da água, né, como um bem escasso hoje, né, em qualquer economia. O Sebrae coloca, né, recursos e apoio técnico e financeiro para que a empresa pense nessa questão. Então, a inovação está no cerne de qualquer empresa. Né? Empresa que se acomoda, que não busca criar, né, diferenciais, avanços, né, modernização, atualização, ela vai ficar, obviamente, defasada e para trás. Né? Então, vivemos hoje a era digital, da economia digital. Hoje, indústria, qualquer indústria, pode ser micro, pode ser pequena, pode ser nano. Aliás, as nanos indústrias, né, são as que mais usam tecnologia, porque ela bota robô, bota uma série de máquinas, equipamentos, aplicativos que, infelizmente, isso dispensa muito emprego, muita mão de obra. Sim. Né? Mas é um mundo competitivo que vivemos, né, nos dias de hoje, com tendência futura a expandir. A necessidade, né, que as empresas olhem essas questões tecnológicas da economia digital, né, da economia 4.0, como já se vem chamando, porque isso é um mundo inevitável, né? Irreversível, não volta atrás. E quem não sair da zona de conforto, não, isso não é para mim, bom, não é para você se você quer morrer, como negócio, como empresa. Né? Tem uma frase, sim. Tem uma frase do Einstein que ele diz o seguinte: é uma insanidade uma pessoa pensar
que vai fazer a mesma coisa da mesma forma todo dia e obter resultado diferente. Ela só vai obter o mesmo resultado. Para ela obter um resultado diferente, ela tem que fazer diferente. E para fazer diferente, tem que pensar diferente. Com certeza. Então, essa coisa da inovação está muito dentro disso. Fazer com que a empresa crie algo novo, pense diferente. Né? Verdade. E essa coisa vem lá do mercado. O mercado é que está demandando isso. Então, ela tem que criar alguma coisa para atender esse mercado. Aí o Sebrae, Sérgio, além do Sebrae Tech, como um programa que eu chamo do carro-chefe nosso para levar a inovação, promover a inovação nas empresas, o Sebrae também vem procurando atuar na base da nossa sociedade, que é na educação. Ah, sim. Na educação, desde o primeiro grau, né, do segundo grau, na universidade, na academia, né, com programas de fomento ao empreendedorismo, né? E quando a gente chama hoje, o empreendedor, não é empreendedor, você pode traduzir a palavra empreendedor por investidor, porque quem monta um negócio, quem abre uma empresa, ele vai investir em alguma coisa. Sim. Investir significa aportar recursos, aportar meios, aportar tempo, seu tempo. Entendeu? Então, empreendedor parece uma palavra que ficou um pouco romântica. Né? Empreendedor é bonito, é charmoso, virou uma coisa de o que moda, é diferente de empresário, né? Que é diferente. Agora, se ele começar a pensar, não, eu sou um investidor, o que eu investi aqui tem que me trazer retorno. Senão, não estou fazendo o quê? Estou jogando fora os meus recursos, estou desperdiçando meus meios, meu tempo e meu dinheiro. Então, temos que colocar isso, já incutir esse espírito já na criança. O espírito empreendedor já lá desde a base, na criança, nas escolas. E nós estamos aqui no Rio com um programa com a Secretaria Estadual de Educação, né? Capacitando professores, né, do ensino do primeiro grau e do segundo grau também, para que eles transmitam, repassem, estimulem. Você está formando multiplicadores. Os professores como multiplicadores. Seria muito difícil o próprio Sebrae dispor de equipe, de quadros para atender isso. Virava Secretaria de Educação. Então, o melhor modelo é formar o multiplicador. Formar isso já está em funcionamento. Isso já está em funcionamento. Isso no ensino fundamental. No ensino fundamental, né? E formar núcleos de empreendedorismo dentro das universidades. Estimular essa criançada ao empreendedorismo, né? A criançada e também na universidade, porque muitos já passaram pelo primeiro grau e segundo grau, não tiveram a oportunidade de receber essa eu diria, indução, né, para pensar nessa alternativa de vida, né? Porque eu conheço um professor primário que falava para os seus alunos, você vai se formar segundo grau, vai terminar seu segundo grau. Então você agora é um jovem desempregado. Por quê? Cadê o seu emprego? Porque o estudo era apenas uma coisa conceitual, né, básica, não preparava para a vida profissional. Mas não preparava para a vida. O que você vai saber fazer agora com o seu futuro? Então, isso traz também a questão do empreendedorismo para que as pessoas... Ensino técnico é fundamental, o ensino profissionalizante é fundamental para que capacite, né, esses jovens a saber fazer ou ter, né, capacidade de empreender e investir em alguma atividade, né, mas que ele já crie com esses conceitos a capacidade de pesquisar as oportunidades, essa questão que falávamos há pouco da inovação, que ele se prepare para pensar que mundo é esse que eu tenho que enfrentar, né? Então, esse é o mundo do futuro, né? Acredito que essa formação tem que vir já da base, né? De há muito a gente, né, já que está nessa estrada há tanto tempo, já observava isso pelo mundo afora, né? Essa questão do espírito empreendedor, fomentar nas crianças o espírito empreendedor, né? Para que ele não vá para a escola, né? Como nós aqui ficamos até, está mudando bastante rápido no Brasil. Talvez nem exista mais essa questão, porque hoje o brasileiro já sabe que ele vai ter que empreender mesmo, vai ter que investir na sua capacitação para sobreviver, né? Então, já ficou uma realidade exposta, né?
nós estamos vivendo um momento em que a economia brasileira ela está crescendo em passos muito lentos, né? Quer dizer, o avanço é muito pequeno. A gente já saímos de uma crise, eu acho que a gente bateu no fundo do poço e está começando a estabilizar. Mas ainda o crescimento é muito lento. Por outro lado, a gente demanda uma série de reformas para que esse ambiente empresarial se torne mais atrativo para quem quer empreender, para quem quer trabalhar e para quem já está no mercado, né? Sim. Muitas empresas também estão pensando seriamente em saber se vão continuar, porque, como você falou, a dificuldade é enorme, né? Isso é um filme de terror, né? Uhum. Então, existem essas necessidades de reformas, a gente está saindo de uma crise, está lentamente tentando se reerguer aí da crise, porém, por outro lado, a gente vê uma quantidade crescente de novos empreendimentos de pessoas individuais, né, de MEI, como você caracterizou aí, que é o microempreendedor individual. Eu vi uma reportagem, um artigo, até eu acho que quem falava isso era o próprio presidente do Sebrae, o Afif Domingos, que falava que até 2022... Sim. Nós teríamos um aumento de quase 40 e poucos por cento, 43% de novos empreendimentos individuais. Isso é muito em função dessa necessidade das pessoas de sobreviverem e também a dificuldade de obter emprego. Então, elas optam pelo caminho do empreendedorismo. Porém, para que você tenha esse sucesso no empreendedorismo, é aquilo que você estava falando. A gente tem que ter uma educação empreendedora, criar esse espírito empreendedor na pessoa que quer ser empreendedor, quer ser empresário. E você começou a falar sobre a formação na escola e tal. Mas esses que já passaram do período escolar, que já estão lá na fase de se tornarem empreendedores, o que eles podem obter? Qual é a perspectiva do Sebrae olhando esse cenário para frente? O que o Sebrae está pensando nisso? Realmente, se nós olharmos, né, o cenário, o ambiente econômico do Brasil, né, que atinge todos os estados, ele ainda carece, né, de mudanças estruturais, né, na economia. Né, a questão da tributação, né, é uma queixa, né, porque é uma carga fiscal tributária em cima dos pequenos negócios, né, embora a gente tenha criado o Simples, que beneficia parcela expressiva de pequenos negócios, que podem se enquadrar no Simples, mas ainda assim nós continuamos tendo uma burocracia enorme. Nem todas as empresas podem ser simples, Nem todas podem ser simples. Pequenos negócios que não podem ser simples. Exatamente. Tem um enquadramento, né? A lei estabelece, né, quais os setores, segmentos que podem se enquadrar. A burocracia é muito grande, requer custos, né, administrativos muito grandes para atender a todas as exigências que a burocracia ainda impõe. Estamos ainda numa fase de implementação da reforma trabalhista, já aprovada, né, que era uma outra questão emperrava também dramática para as pequenas empresas, que como a gente viu, como a pequena empresa emprega muito, ela é intensiva em mão de obra, absorvedora, né, de emprego, de trabalho, geradora de trabalho, a questão trabalhista era estratégica, né? Toda aquela burocracia, Mas a questão trabalhista, esperamos que seja já uma etapa vencida, falta a tributária, que é essencial, e eu acho que um aspecto, né, que não é bem uma reforma, mas é central para a vida dos pequenos negócios, para quem quer empreender, que é o acesso ao crédito, né? A dificuldade de oferecer meios, recursos financeiros, né, para financiar, subsidiar, os pequenos negócios no Brasil é enorme. O Sebrae tem buscado, né, e está trabalhando firmemente nisso, buscando criar novos mecanismos, novas soluções para que o crédito possa ficar mais acessível para as pequenas empresas.
Então, além dessas reformas estruturais de legislação, né, a questão do crédito é mais questão de política econômica, né? De definir linhas de crédito, o Conselho Monetário Nacional, aprovar mecanismo que faça realmente uma democratização do crédito. Sabemos, e o nosso presidente Afif, você há pouco se referiu, tem feito, né, a autocrítica do Brasil. Nós temos uma concentração bancária enorme no Brasil, né? Temos cinco bancos, grandes bancos, que dominam a sua oferta de crédito. Diferentemente de uma economia como os Estados Unidos, americana, que tem 8 mil bancos. Né? Tem um banco em cada comunidade. E ali o problema do crédito se resolve. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que reestruturar, repensar essa questão do acesso ao crédito. Cooperativa de crédito, diversos mecanismos, né? E os mais modernos, já falamos na questão da transformação digital, que são as fintechs, né? As financeiras que estão hoje aí oferecendo crédito pela internet e com taxas de sucesso e crescimento muito rápido. Então, isso vai se superar também. A economia brasileira, né, tem um problema, um gargalo central para tudo, né, antes de tudo, que é o enorme déficit, né, desequilíbrio fiscal, né? O que se arrecada... E previdenciário também, né? Bom, isso, colocando só essa conta da Previdência, que é outra reforma, que enquanto não se cuidar dela, né, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, né, e ninguém mais vai poder se aposentar no Brasil, porque está se mantendo uma regra, né, que já está provada, né, que ela é injusta, né? Sabemos que os funcionários públicos não gostam, né, que se fale, mas há duas categorias de brasileiro. Né? O funcionário público que se aposenta com salários integrais, com todos os seus, não só salário, mas também com os seus benefícios, e o aposentado do INSS com um salário que mal dá para... Não dá para viver, Não né? dá para viver. Quer dizer, não dá para viver como ele vivia... O funcionário público vai ter que entender que chegou o momento, né? E tem que ter uma regra de transição para quem já está, tudo bem, deixa acabar. Mas não pode manter isso para o futuro. Perfeito. Quem for entrar hoje... E como é que o Sebrae está se preparando para essa nova realidade da economia, a quantidade maior de MEIs, de pequenas empresas que surgem, empresas grandes que se partem em empresas menores. Os spin-offs das grandes empresas, né, que vão criando. O Sebrae está se preparando para isso, né, porque é previsto, é esperado esse crescimento de pequenos negócios, ou seja, explosão de pequenos negócios, seja os chamado empreendedor individual, que atuam muito no segmento de serviços, né, concentradamente em serviços, que trabalham e exigem algum tipo de ajuda, de apoio. Mas também vai surgir, né, essa questão das empresas de inovação, né, que o Sebrae, né, também está... Ele está muito ligado com essas startups, né, com esse movimento das startups. Né? É por aí que o Brasil, o país, vai criar negócios de competição... De alto valor agregado. De alto valor agregado e que possa participar da economia global. Sim. Porque não é só a economia brasileira, o Brasil precisa se inserir também na economia global. Tinha que pegar dinheiro lá fora, né? Exatamente. As cadeias produtivas hoje, né, declaradamente, são cadeias globais, né? A Toyota, né, o carro é japonês, mas o parafusozinho é feito até aqui no Brasil, entendeu? Então, e a montagem é feita numa fábrica que ela tem, pode ser aqui no Brasil, pode ser no México, pode ser em qualquer país. Então, essa cadeia, esse encadeamento, né, de empresas e a pequena empresa tem uma forte oportunidade nesse mercado de fornecer bens e serviços para as médias e grandes empresas. A nossa experiência nessa área com o setor de petróleo é muito interessante. Você tocou num ponto interessante. O Sebrae, ele tem alguns trabalhos que são focados setorialmente, né? Tem setor de moda, de alimento, de petróleo. Quer dizer, esses setores, eles são trabalhados dentro de uma realidade, quer dizer, que não é a realidade dos outros setores. Então, tem suas particularidades. Então, você tem especialistas
na área, por exemplo, de moda, tem especialistas na área de petróleo, na área de, sei lá, alimentação. Certo. Na verdade, isso é traduzido pelo seguinte: o Rio de Janeiro, a economia do estado do Rio de Janeiro, tem alguns setores que são preponderantes, né? Preponderantes, que são vocações, né? Que são um turismo, né? Também grande. Potencial de crescimento, que oferecem maiores perspectivas de crescimento e de expansão. Então, são esses setores que você referiu, que a gente chama do petróleo, do turismo, da moda, da economia criativa. Tinha construção civil também, mas que está meio paradinha, né? Não, também, na construção civil. Está retomando agora. Estamos trabalhando, porque esse é um dos que está se reaquecendo aí, porque houve financiamento, ressurgiu linhas de financiamento, Caixa Econômica. Para grandes obras. Para o setor da construção, e aí isso dinamiza. Porque são setores que puxam uma cadeia enorme. Né? Uma construção de um edifício, de um imóvel, leva desde o interruptor, da lâmpada, da porta, da janela, da cama, tudo isso transporte vai ser mobilizado, né, em função daquele investimento da construção. Então é um setor que dinamiza, como o turismo, né, que reboca, né, 53 atividades que são complementares, que se enfecham, né, na área do turismo, né? É o agente de viagem, é o setor de transporte, é os serviços de alimentação, restaurante, de entretenimento. O próprio comércio, né? O comércio que se beneficia, né, do fluxo do turismo, né? Então, são segmentos que são multiplicadores de negócios, né, de empregos, oportunidades e de investimentos. São setores, invista no cenário de turismo, porque é promissor. O Rio de Janeiro tende a ter, nós somos, né, sabidamente, muito pouco visitados, né? Receber 5 ou 6 milhões de turistas por ano, isso é ridículo em escala global, né? Quando, né, Itália, a Espanha recebem milhões, 60 milhões, né? Só Paris recebe 70 milhões por ano, Veneza recebe 30 milhões, o Brasil recebe 5 milhões. E com as riquezas, beleza, né, e vocações que a gente sabe que existem, né, do turismo ecológico, turismo... E nesse trabalho, quer dizer, visando esse futuro, o Sebrae possivelmente ele atua também com parcerias, né? Por exemplo, você está falando de turismo, está falando de comércio, quer dizer, as outras entidades que cuidam disso, tipo o CDL, né? Os clubes meteorologistas, os sindicatos, existe uma sinergia. Exato. Aí, olhando para esse... Sim, o Sebrae é uma governança, né? Que eu chamo uma governança público-privada, né? Ele é um modelo institucional que você tem instituições do setor público, instituições privadas e instituições do terceiro setor que integram o seu colegiado de gestão. E isso faz com que a gente trabalhe intimamente com as instituições que representam esses segmentos. Né? Você se referiu na área de comércio, mas o mesmo se dá na agricultura, com a Federação da Agricultura, com a indústria, com o comércio. Né? A gente vai ampliando os nossos braços, o nosso alcance, atendendo empresas nos convênios e parcerias, né? Parcerias operacionais com essas outras instituições. Isso é que dá uma dinâmica. E o futuro, para esse crescimento que a gente espera que aconteça, né, de novos empreendedores, de novas empresas, vai estar já nesse ano de 2018, está num ano assim, vamos dizer, da virada do Sebrae, em termos que chamamos da transformação digital. O que fazíamos até então presencialmente, né, ainda no modelo de barriga no balcão, né, atendendo o cliente. Olho no olho. Olho no olho. A consultoria presencial, né, o consultor vai lá visitar a empresa. Nessa escala, né, crescente de número de empresas, nós vamos ter que adotar, e já estamos, né, criando, os aplicativos, né, as ferramentas para fazer essas coisas de forma digital. O ensino à distância. Sim.
Você olha com otimismo essa transição? Não, ela já tá olhando para esse aspecto. Não, estou falando do ambiente empresarial, para pequena empresa, daqui a 4, 5 anos, você está olhando isso com otimismo? Acha que você vai ter uma recuperação da economia aí em cima dessas... Quer dizer, que as pequenas empresas possam estar participando de uma forma mais presente? Olha, temos desafios grandes, né? A gente sabe que o país, né, tem o seu espaço quase consolidado aí no setor do agrobusiness, do agronegócio, né? Um setor que a gente foi bem. A gente sabe que na questão da indústria, a gente está correndo atrás de inserir, né, a agregação de valor aos produtos brasileiros para competição internacional, e aí a questão da inovação, como referimos. Mas acho que as empresas, né, indústrias, pequenas indústrias brasileiras estão antenadas, estão conectadas já nisso, estão correndo atrás. E o exemplo que eu estava te dizendo era na área de petróleo, que nós somos um grande mercado, né, no Rio de Janeiro e no Brasil. Talvez o setor que vai alavancar nosso futuro próximo é o setor de petróleo. O pré-sal, os investimentos que estão acontecendo, são muitos bilhões de investimentos, não só pela Petrobras, agora abrindo, né, os investimentos a outras empresas. E acho que o setor do comércio, serviços, vão acompanhar essa dinâmica. Eles vão a reboque disso, né? Vão a reboque disso, né? E aí a construção civil dinamiza, né, a receita. O Rio de Janeiro, né, é que me preocupa. Além dessa crise nacional, a gente tem uma crise particular, né? Então, o cenário da economia do Rio de Janeiro é o que levou a essa explosão de informalidade que estamos vendo nas ruas. Estamos vendo nas ruas, e não só na cidade do Rio de Janeiro. Em qualquer cidade do interior você vê que essa questão do comércio, né, ilegal, que prejudica o comércio formal, o problema é grave, é sério. E a gente sabe que o Estado se endividou muito já para esse futuro de 2022, 2023, que você se referiu. Nós temos que pagar a conta aí, que esse ajuste que foi feito agora, né, recentemente, com apoio federal, alongamento de dívida, nos compromete até esse ano de 2022. Quer dizer, vai haver pouca capacidade pública, do setor público de investir. Né, e, consequentemente, de alavancar a economia. Então, isso vai ter que vir do setor privado. Né? E nós temos que, no Rio de Janeiro, cuidar da nossa situação particular, né, da crise. Afugenta o turista, que é um segmento... Afugenta o cliente. Né? E para não chegar no máximo, no limite, que está afugentando os brasileiros a pensar a sair do país, sair do estado, a mudar de endereço, o que é mais dramático ainda. Então, não dá para ser otimismo assim de uma forma de ufanismo, né? Não dá, isso é irracional. Não, vamos ter que trabalhar muito. Acho que nós vamos precisar muito de trabalho de baixo para cima. Né? O soerguimento da economia do Rio de Janeiro vai ter que acontecer de baixo para cima. E aí as pequenas empresas têm um forte papel nisso. Desde os pequenos municípios, né, do interior para a capital. Talvez a gente ainda tenha um grande espaço de crescimento no interior, precisa se repensar, né, em termos... tem aí recentemente criado uma Câmara de Integração, há muito desperdício, né, e não estamos vivendo em épocas de desperdício de dinheiro público, principalmente. Tem que ser otimizado, racionalizado, para que a gente possa ter uma expectativa melhor de vida, né, para o futuro. Evandro, foi muito bom essa conversa. Eu acho que o público que está nos vendo vai tirar muita coisa disso daí. Foi um prazer muito grande ter você aqui, ajudando a gente a levar essa mensagem, claro, que é o propósito do programa é esse. Eu acho que eu estou dentro desse espírito de ajudar a alavancar a coisa, levando um pouquinho dessa informação, ou
dessas experiências com outros empresários que a gente tem trazido aqui, para que a gente consiga, de certa forma, fazer com que a economia do Estado, principalmente, e a do país, possa se reerguer e a gente ter condições de trabalhar e de se sustentar e de criar as novas gerações. Eu te agradeço muito por você estar aqui e queria deixar você à vontade aí para se quiser passar alguma mensagem. Eu te agradeço, Sérgio, né, pela oportunidade, porque, como você disse, eu acho que o seu erguimento virá de baixo para cima. Então, a sociedade, né, as pessoas têm que passar a acreditar que elas têm que buscar soluções próprias e coletivas também, né? Porque, mas eu sozinho não tenho capacidade, eu sozinho não consigo. Então, junta com o outro. Junta, conversem, criem, né, associações. Parcerias, né, porque é a melhor saída, principalmente para pequenos negócios, o associativismo, né, as soluções compartilhadas, né, e a criatividade, que é um fator essencial, né, que vai gerar inovação lá na frente. Vai gerar inovação, a criatividade, né? Isso que a gente vê aí hoje, os casos de sucesso, Uber, Airbnb, criatividade, né? Não teve investimento e os caras fizeram projetos, né, iniciativa que desbancaram grandes conglomerados. E foi de baixo para cima, né? Eles começaram pequenininhos e cresceram. É isso aí. Então, acho que a força futura vem daí. E o teu programa acho que vai ser muito importante para mostrar a essas pessoas que o caminho está nas mãos dela, o futuro está nas mãos dela. Não esperar que venha benesses, que venha doações, que venha paternalismo, assistencialismo. Não caiam nesta conversa. Luta, mas luta compartilhada. Luta organizada, né? Luta organizada, né? Para que supere os desafios e obstáculos que existem. Isso aí, muito obrigado. A você, viu? Sucesso aí para o Sebrae aí no futuro também. Obrigado.